Nós vamos então ao nosso tema, que eu considero de extrema importância e que realmente foi confirmado que era o desejo do Espírito Santo que nós falássemos sobre esse tema. Quando eu preparo para a missa, quando o tema é escolhido, o poderoso chefão não fica sabendo. Ele fica sabendo dentro da missa, junto com vocês. Eu não comento com ele sobre o que nós vamos conversar. E eu não tinha falado para ele qual seria o tema de hoje. E logo que ele tomou a palavra, ele começou dizendo sobre uma pessoa que ele encontrou, que estava muito mal, muito triste, muito aflita. E ao dizer isso, de alguma maneira, ele revelou o tema de hoje, sobre o qual nós vamos conversar. Sabe qual é o tema? Um assunto que nós nunca falamos, mas que eu esperava a hora para tocar nele. Angústia. Repita. E nós vamos fazer essa homilia e vamos dar para ela o seguinte nome: como vencer a angústia. Você que quiser depois adquirir essa homilia, vai identificá-la com esse nome: como vencer a angústia. Mas antes disso, deixa eu só dizer para você algumas coisas. Nós já fizemos aqui na catedral diversas homilias com um assunto parecido com esse. Então, para você que está angustiado, ou para você que mora com alguém que está muito angustiado, angustiada, eu recomendo as seguintes homilias que foram feitas na Missa dos Enfermos. Olha só. No dia 11 de dezembro de 2013, nós fizemos uma homilia chamada Vencendo as Tribulações. Então eu recomendo essa homilia para você. É só fazer o pedido na secretaria e eles vão gravar. Segunda homilia que nós fizemos: como lidar com as frustrações. Isso foi no dia 18 de novembro de 2013. E depois nós fizemos uma homilia no dia 9 de março de 2016, chamada Aflição. Então nós temos vencendo as tribulações, como lidar com as aflições, com as frustrações, e a homilia chamada Aflição. Todas essas homilias, elas vão representar um conjunto com a de hoje. O ideal é que você pudesse ouvir todas elas em seguida, ou ouvir uma após a outra para completar o entendimento. A de hoje, a angústia, vai se juntar a esse grupo de homilias que nós recomendamos para quem está com depressão, nós recomendamos para quem anda muito triste, nós recomendamos para quem tem chorado muito. Vencendo as tribulações, como lidar com as frustrações, aflição e agora angústia. Antes de entrar dentro do tema, deixa eu dizer para você de onde ele veio. Por que esse tema foi escolhido? Esse tema foi escolhido por causa da primeira leitura que foi proclamada hoje. Eu pedi você para prestar atenção. Quem lembra disso, diga amém. Eu disse para você, presta atenção na primeira leitura. É dela que vai sair o tema da homilia. E essa primeira leitura fala sobre duas pessoas cujo nome eu preciso citar. A primeira pessoa é Tobit e a segunda pessoa é Sara. Deixa eu explicar para você qual foi a situação narrada na primeira leitura sobre essas duas pessoas. Tobit era um senhor muito respeitado, era casado e tinha um filho chamado Tobias. Tobit era um homem muito bom, mas que tinha e que estava enfrentando uma grande tribulação. Um dia ele deitou na varanda de sua casa e o passarinho, o pardal, fez cocô no olho dele. Caiu dentro do olho dele cocô de pardal.
A Bíblia diz que ele ficou cego. Depois que ele ficou cego, ele começou a passar por necessidade. Já não tinha dinheiro, já não podia pagar suas contas, já não tinha nem mesmo como comer. Então a esposa dele começou a trabalhar, e um belo dia que a esposa ganhou um cabrito, e que ele achou estranho aquele presente recebido pela esposa, ele mandou a esposa devolver o cabrito. A esposa brigou com ele, a esposa xingou ele, e disse para ele: quem você pensa que você é? Você fica dando uma de bonzinho, você fica andando, pagando de justo, de certo, mas cadê a sua fé? Cadê as coisas boas que você fez? Olha quem é você hoje. Você é um cego, você é um inválido, você fica como um aleijado dentro de casa. Sou eu que tenho que trabalhar para colocar comida aqui dentro, então você não venha dar ordem para mim. A Bíblia diz que Tobit ficou numa angústia tão grande que ele começou a chorar. Primeiro porque estava cego. Segundo porque estava sendo humilhado e maltratado pela própria esposa. Ele começou a chorar e chegou ao ponto de dizer para o Senhor: é melhor que o Senhor me leve desse mundo, é melhor que eu morra, porque se eu ficar vivo, eu não vou suportar essa angústia. A outra pessoa que a primeira leitura fala sobre é uma moça chamada Sara. Qual é a situação dessa Sara? Essa Sara se casava, mas sempre quando ela casava, depois do casamento, antes da noite de núpcias, o marido morria. Ela já tinha se casado 6 vezes, e as 6 vezes aconteceu a mesma coisa: o marido morreu. Ela casou a 7ª vez, na 7ª vez o marido morreu de novo. E aí vieram as mocinhas, a vizinhança, e começou a fazer bullying com Sara. Dizer para ela: nós sabemos que você é uma amaldiçoada, nós sabemos que o demônio anda com você, porque você não teve nem a sorte de ter um marido vivo. Você casa uma vez atrás da outra, mas todas as vezes você mesmo mata o seu marido. Você é uma viúva negra. E você podia morrer porque você é maldição para a nossa terra. Nem filho você consegue ter, de tão infeliz que você é, nem gerar vida você consegue. Essas palavras foram tão duras de ouvir que a Bíblia diz: Sara voltou para casa chorando e pensando: eu vou me enforcar. Só que depois ela pensou: mas eu não posso me enforcar, porque aí vão continuar falando mal de mim, e até o meu pai vai passar vergonha. Então eu vou pedir a Deus para tirar minha vida. E ela fez uma oração, assim como Tobit: Senhor, eu não suporto mais angústia. Essa angústia que eu estou vivendo é tão grande que eu prefiro morrer. Então, a primeira leitura de hoje fala sobre 2 pessoas no mesmo texto que foram vítimas da angústia. Quem aqui já foi vítima de angústia alguma vez na vida, diga amém. Existem estudos que dizem que a angústia é um dos sentimentos que todos nós iremos experimentar. E é por isso que eu decidi fazer essa homilia para você. Não é para enfeitar a missa, mas é para ajudar você, porque nós todos sabemos que mais cedo ou mais tarde você vai ficar angustiado. A angústia vai visitar você mais cedo ou mais tarde, isso não temos dúvida.
Seja você de igreja, seja você afastado da igreja, seja você homem, seja você mulher, seja você rico, seja você pobre, a angústia vai te visitar. Mas essa homilia nós estamos com o propósito de ajudar você a lidar com a angústia quando ela chegar, a enfrentar essa angústia e a vencer a angústia. Porque se você não sabe lidar com a angústia, se você não sabe como vencer a angústia, ela vence você. Então essa homilia é de utilidade prática. Essa homilia não é teoria abstrata, é coisa que você precisa para a sua vida, viu, dona Maria? Que só fiquei conversando, não presta atenção. Isso é importante para você. Quero começar falando para você sobre o significado da palavra angústia. E só quando eu disser para você o significado, você já vai entender o porquê que a angústia faz com você o que ela faz. A palavra angústia vem do latim angere, que significa sufocar, apertar, comprimir, afogar, espremer. Então, a angústia, pelo próprio nome, já nos deixa entender que é um sentimento que sufoca, é um sentimento que te aperta, é um sentimento que te oprime, é um sentimento que quando vem, gera para você a sensação como se você estivesse afogando no meio da água. É por isso que quando você está angustiado, você sente aquela dor no peito, o coração apertando. Outros sentem um nó na garganta, uma falta de ar. É porque a própria palavra angústia significa isso. Quem já sentiu aperto no peito quando está angustiado, diga amém. Quem já sentiu nó na garganta quando está angustiado, diga amém. É por isso, é porque é próprio da angústia fazer isso. A angústia é aquele sentimento que te aperta dentro, por dentro. Aperta seu coração como se tivesse um saco de 50 quilos tentando destruir seu coração. E por isso você fica angustiado, por isso você fica sufocado, às vezes até sem conseguir respirar. É sintoma de angústia. Mas existem outros sintomas, por exemplo, o choro, o desespero, e às vezes até o desânimo, a desilusão, são sintomas de angústia. Mas aqui eu quero fazer para você uma distinção entre angústia e ansiedade. Porque muitas vezes a gente confunde, tem até alguns dicionários que dizem que são sinônimos, mas olhando profundamente você sabe que angústia é uma coisa, ansiedade é outra. Vou te dar um exemplo e vou te perguntar se isso é angústia ou ansiedade. O médico me disse que eu vou precisar de fazer uma cirurgia porque descobriu que eu estou com câncer. Isso gerou um tormento muito grande na minha vida. Saber que eu vou fazer uma cirurgia, saber que essa cirurgia vai acontecer, e saber que depois dessa cirurgia eu posso até perder parte do meu corpo. Isso é angústia ou é ansiedade? O meu marido, a minha esposa, disse para mim assim: eu quero a separação,
E eu quero que você saia da casa porque a casa é minha. Você vai voltar para a casa de sua mãe. Você vai voltar para a sua família. Eu tenho 3 filhos e eu não trabalho, e eu sei que as coisas estão difíceis. Então eu começo a me preocupar, eu começo a ficar com uma sensação de descontrole, de perturbação. Isso é angústia ou é ansiedade? Eu vou explicar para você da seguinte maneira: a angústia e a ansiedade são formas de sofrimento. Nisso as duas têm em comum. Angústia e ansiedade são formas de sofrimento. Só que a angústia é o sofrimento pelo que passou. A ansiedade é o sofrimento pelo que virá. Quando eu disse para você da cirurgia, a cirurgia já veio, sim ou não? É uma coisa futura. Então quando você está sofrendo por uma coisa futura, você chama ansiedade. Quando você está sofrendo por uma coisa passada, uma coisa que aconteceu, você chama de quê? Angústia. Então nós vamos já ultrapassar essa distinção, estabelecendo esse critério. A angústia diz respeito ao passado, a ansiedade diz respeito ao futuro. Amém? Agora, de onde vem a angústia? Existem diversos estudos feitos por filósofos, feitos por psicólogos, por estudiosos do ramo da psicologia, que tentam explicar a origem da angústia. Alguns filósofos, por exemplo, como um homem chamado Schopenhauer, diz que a angústia vem do nosso desejo. Para ele, nós ficamos angustiados porque a gente está sempre querendo as coisas. Outros, como por exemplo Sartre, diz que a angústia vem da liberdade. Nós ficamos angustiados porque nós somos livres e nós temos que fazer escolha. Outros, como Nietzsche, que foi o pai da psicanálise, chegou a dizer que a angústia vem da repressão sexual. Mas para nós, sem colocar em descrédito o que esses estudiosos dizem, cada um deles tem o seu ponto de vista, cada um deles tem a sua parcela de razão, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a angústia. Mais do que saber o que a filosofia pensa, o que a psicologia pensa, para nós é importante o que a Bíblia nos ensina sobre a angústia. Esse texto de hoje é uma verdadeira aula para conhecer a angústia. A primeira coisa que esse texto nos ensina sobre a angústia, e que eu gostaria de ressaltar com você, é que a angústia é a tristeza que transbordou. Diga isso. Então, para a Bíblia, a angústia começa com uma tristeza. Você fica triste, e a tristeza vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, como a água que você vai pingando em um copo. A cada gotinha de água, o copo vai se enchendo, vai se enchendo. Chega uma hora que o copo transborda. Esse momento em que o copo transborda, nós chamamos de angústia. Então, toda pessoa angustiada é uma pessoa triste. Toda pessoa angustiada é uma pessoa que não está feliz, não está contente, não está satisfeita com a vida. Isso
o livro de Tobias, capítulo 3, nos ensina. Outra coisa que o livro de Tobias nos ensina: a maior parte das nossas angústias provém das nossas escolhas. Existem angústias que você vai experimentar que você não é culpado. Como, por exemplo, a angústia diante de uma notícia ruim, que alguém da sua família faleceu. A angústia diante de uma fatalidade, de um desemprego. A angústia diante de coisas que acontecem e que não dependem de você. Mas a maioria das suas angústias provém das escolhas que você fez. E sabe o que Tobias, o livro de Tobias nos ensina? Dentre as angústias que vêm das nossas ações, a principal causa é o pecado. Tobias, no seu livro, no livro de Tobias está escrito: quanto mais nós cometemos pecado, mais angustiados nós nos tornamos. Então, você pode começar a perceber, os pecados que você comete atrai angústias para você. Quanto menos você pecar, quanto menos você errar, quanto menos você se desviar do caminho de Deus, menos angustiado você vai ficar. Isso está claro no livro de Tobias. Tobit disse isso para Deus: Senhor, eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou angustiado por causa das coisas que eu fiz. Os meus pais também aprontaram muito, e a consequência dessas escolhas erradas é a angústia que pousa sobre o nosso peito. Outro ensinamento do livro de Tobias: a angústia é uma estrada que leva à morte. Diga isso. Estrada que leva à morte. Você percebeu que tanto Tobit quanto Sara começaram a pensar em morrer porque estavam angustiados. A pessoa angustiada, se ela não faz nada, se ela não cuida, se ela não trata, se ela não toma uma decisão, logo ela começa: eu vou morrer, eu vou tirar minha vida, eu vou pular na frente de um caminhão, eu vou me jogar da ponte, eu vou dar um tiro na cabeça, eu vou cortar meus pulsos, eu vou tomar veneno, porque a angústia é uma estrada que leva à morte. Quem está vivendo a angústia é como alguém que está seguindo um caminho que termina no precipício. Por isso a angústia é tão preocupante, porque a angústia é um caminho que te leva para a morte. Se você não mudar de rota, você vai morrer. Eu estou falando para você que está em casa me ouvindo agora: se você não tomar uma decisão, se você não tomar uma postura, se você não sair dessa angústia, você vai morrer. Porque você começa a pensar na morte, pensar na morte, pensar na morte. Chega um dia que você toma coragem e se mata. A angústia, quando ela não mata fisicamente, ela te mata por dentro. Ela te leva à depressão. 99% das pessoas com depressão estão angustiadas. Então eu poderia dizer para você, a angústia é a tristeza que transbordou, e a depressão é a angústia que transbordou. Você que está angustiado, você vai se angustiando, você vai se sufocando, a tristeza vai tomando conta de você, e você começa a se sentir perdido, sem lugar para ir, você começa a se sentir um estranho no mundo, e vai aumentando, chega uma hora que você pensa:
eu estou com depressão. Aí você não quer sair de casa, você não quer comer, não quer tomar banho, você não quer tomar remédio, não quer viver. Depressão. E a depressão vai matando você por dentro. Outra coisa que esse livro de Tobias nos ensina sobre a angústia, no capítulo 3 que nós estamos refletindo. A angústia pode ser vencida, diga isso. Eu quero dizer isso para você que está em casa acamado, para você que está prostrado, para você que está aqui na igreja com uma depressão violenta, para você que entrou numa angústia e não sabe como sair. Essa angústia não é invencível. Frei Valdo, quando começou a missa, ele fez uma profecia que eu quero aqui repetir para você. A sua angústia está com os dias contados. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Você tem que entender de uma vez por todas que a angústia pode ser vencida. Essa angústia não veio para ficar. Essa angústia não veio para destruir você. E você não precisa se render a ela. Você não precisa viver como se a batalha já tivesse perdida. Você pode vencer a angústia. O primeiro passo é você acreditar que você pode vencer, que ainda tem jeito, que não terminou a sua história, que não chegou ao fim esse processo. No livro de Tobias, capítulo 3, a Bíblia diz que Deus colocou um fim na angústia de Tobit e Sara, mandando um anjo chamado Rafael para curá-los da angústia. Aqui eu quero fazer para você, eu sei que não vai dar tempo de aprofundar, mas só dar um toque para você. Existe um anjo que é especialista em nos ajudar na hora da angústia. O nome dele, Rafael. Você que está muito angustiado, peça a ajuda, peça a intercessão, peça a colaboração do anjo Rafael, porque foi Rafael que tirou Tobit e Sara da angústia. Da mesma maneira, Rafael pode tirar você ou a pessoa que você ama da angústia. Amém? Então vamos entrar nisso. Como vencer a angústia? E assim a gente já vai se encaminhando para encerrar. Como vencer a angústia? Primeira coisa que você tem que fazer para vencer a angústia. Quem quer vencer a angústia, diga amém. Aqui eu vou citar para você passagens da Bíblia como prova de que são verdadeiros remédios. Para vencer a angústia, Salmo 77, versículo 3: busque o Senhor sem se cansar. Não adianta você querer vencer a angústia na mesa do bar. Não adianta você querer vencer a angústia simplesmente tomando antidepressivo. Para você que é cristão, vencer a angústia, o remédio é buscar o Senhor sem se cansar. Você buscou hoje, vai buscar amanhã, vai buscar depois, e depois até essa infeliz ir embora da sua vida. É isso que diz o Salmo 77. No dia da minha angústia eu busquei o Senhor, eu estendi até de noite a minha mão para Ele, e eu não me cansei. Segunda coisa que você deve fazer para vencer a angústia: conte para o Senhor sobre a sua angústia. Aqui eu quero citar para você uma passagem do livro de Jó, capítulo 7, versículo 11. Você sabe que de toda a Bíblia, Jó foi considerado como o homem mais angustiado, o homem que mais foi vítima de angústia na história da Bíblia. E Jó nos deu uma grande lição sobre a angústia. Sabe qual é a lição de Jó? Quando você estiver angustiado, busque o Senhor e conte tudo para Ele. Diga para Ele que você está chateado. Fala para Ele que você está chateado inclusive com Ele.
Fala para ele que você esperava que ele ia te ajudar e ele não ajudou. Fala para ele que você esperava que ele ia te curar e ele não te curou. Fala, desabafa com Deus. Conta, padre, mas eu não consigo. Conta, coloca para fora, mas coloca para Deus. Não é para colocar no Facebook, não é para ficar no WhatsApp implorando ajuda. Se você contar para Deus, você ganha muito mais do que ficar contando para os seus amigos, que às vezes não estão nem aí para você. Conta para Deus, fala. Se estiver com raiva, fala: Senhor, eu estou chateado com o Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. O Senhor falou que ia me ajudar, eu fui na igreja, eu fui rezar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor não me ajudou, e agora eu estou assim. Onde é que o Senhor está, Deus? Fala. Ô padre, mas será que se eu falar eu não estou pecando? Não está pecando não. Jó falou, Jó xingou Deus, entre aspas, para não parecer que Jó pecou. Jó chegou a dizer para Deus assim, ó: maldito foi o dia que eu nasci, maldita foi a pessoa que avisou para o meu pai que eu tinha nascido, maldita foi a mão que me pegou no colo a primeira vez, maldito o seio que me amamentou. Jó estava tão angustiado que ele colocava para fora, mas com Deus. Aqui está o segredo para vencer a angústia. Tira isso do peito, vem diante do Santíssimo, vai diante de Jesus e desabafa, coloca para Ele, fala para Ele. A angústia cresce quando você guarda, quando você partilha com Deus, ela diminui. E a última coisa, confie nas promessas do Senhor. Se você for pegar na Bíblia todas as passagens, eu fiz questão de fazer isso. A Bíblia tem mais ou menos 120 passagens sobre a angústia. Eu estudei cada uma dessas passagens antes de vir fazer essa missa. E o que eu concluí ao comparar uma passagem com a outra? A grande maioria, mais de 70% das passagens da Bíblia que falam sobre a angústia, é Deus prometendo: eu vou tirar você dessa angústia. De todas as passagens da Bíblia que nós poderíamos citar aqui, vamos ficar no Salmo 90 ou 91, que é um dos que você mais conhece. Olha o que Deus diz no Salmo 91: Ele me invocará, eu o responderei, eu estarei perto dele na angústia, eu vou salvá-lo e o tornarei glorioso. Promessas que Deus faz para você que o buscar e que partilhar a sua angústia com Ele. Primeira, Ele vai se aproximar de você, Ele não vai deixar você sozinho, Ele vai vir junto, Ele vai entrar na sua luta, Ele vai dar a mão para você. Segunda coisa, Ele vai salvar você, Ele vai tirar você dessa angústia, Ele vai tirar você do fundo do poço, Ele vai tirar você dessa tristeza, Ele vai tirar você desse mar de sofrimento em que você se encontra. E terceiro, Ele vai te fazer glorioso. As pessoas que hoje olham para você e dizem: coitadinho dele, coitadinho dela, depois que Deus te levantar, essas pessoas ficarão assombradas diante do poder e da glória de Deus que vai se manifestar na sua vida. Levanta a cabeça, meu irmão, uma nova vida se abre, se inicia para você hoje, porque hoje o Senhor te toma pela mão, te levanta e diz: você é vitorioso, em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.